Aleluia. Nesse mesmo espírito você pode ir tomando o seu lugar, pegue a sua Bíblia, para ouvirmos aquilo que Deus tem preparado para nós essa noite. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro, Criação, Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Primeiro livro, Gênesis capítulo de número 3. Amém? Acompanhe comigo. Está escrito: mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que disse Deus: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se-lhe então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, porque entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Vamos parar por aqui, verso 10. Feche seus olhos, coloca a mão aí no teu coração. Pai querido, amado, nós queremos continuar ouvindo a tua voz, Senhor. O Senhor já tem falado conosco através da adoração, através da presença do teu Espírito Santo neste lugar, mas nós cremos que o Senhor ainda tem muito mais para as nossas vidas. Então nós te damos total liberdade, Pai. Nós declaramos o nosso desejo de ouvir a tua voz, de ter o entendimento, a revelação da tua palavra. Então que em nome de Jesus tu possas promover em nós todo o propósito estabelecido, Pai. Que haja clareza, entendimento, que em nome de Jesus não haja impedimento para que a tua palavra ela possa alcançar os nossos corações. Eu oro e eu te agradeço, porque eu creio que assim será, em nome de Jesus. E se você concorda, diga amém. Glória a Deus. Meus amados, com base nesses 10 versículos que nós lemos, eu quero compartilhar uma palavra cujo tema é: cuidado com o que você tem ouvido. Repita comigo, diga: cuidado com o que você tem ouvido. Esse é o tema da nossa mensagem dessa noite. Nesse texto que nós lemos, queridos, e é um texto muito conhecido, nós percebemos aqui nitidamente um momento de desobediência a Deus por parte de Adão e por parte de Eva. Eles sabiam muito nitidamente, estava claro, o próprio Deus havia revelado para eles aquilo que eles podiam e deviam fazer,
e aquilo que eles não deveriam fazer, aquilo que eles não podiam fazer. Tudo já estava pré-estabelecidos. Mesmo assim, eles decidiram desobedecer a Deus. Mas, queridos, olha, Adão e Eva, eles nos representavam, amém? Por isso que através da queda, do pecado, todos nós hoje, nós temos pago também um preço por isso. E é muito interessante que, quando eu refletia, quando eu meditava acerca desse texto e pensando nessa falha, nessa desobediência que eles cometeram, eu lembrei, sabe? Eu lembrei de alguns momentos da minha vida em que eu também agia assim, meio que como Adão e Eva também. Eu lembrei de alguns momentos da minha vida em que eu também desobedeci também a Deus, em que eu desobedeci ao Pai. E eu quero compartilhar rapidamente com você, pelo menos assim, 2 momentos desses, para que você venha entender aquilo que Deus deseja falar ao teu coração essa noite. Eu lembrei, sabe, que quando eu era pequeno, eu acho que eu tinha entre 8 e 10 anos ali ainda, eu lembro que eu ganhei a minha primeira bicicleta. A primeira bicicleta, eu ganhei com, acho que eu tinha uns 8 ou 10 anos, e os meus pais, eles eram muito cuidadosos, aqueles pais, como todo bom pai, aquela preocupação ali com os filhos. E eu lembro que o meu pai, eu morava num bairro, eu morava em Recife na época, e eu morava num bairro, assim, não era condomínio, naquela época quase não existiam, inclusive, condomínios na nossa época. Hoje isso é coisa mais nova, devido a essa questão de insegurança, mas na minha época eram as ruas ali livres, Mas o meu pai, eu lembro que ele recomendava muito: olha, maninho, é para andar de bicicleta assim, só aqui pela rua, viu? Só aqui pela rua, só aqui pela nossa rua aqui, aquelas ruas compridas, e meu pai: anda só aqui pela rua, não vá, meu filho, não vá para longe, não vá para longe, ande por aqui por perto. Mas eu, assim como Adão e como Eva, a gente começa a andar ali naquela rua, mas daqui a pouco a gente começa a achar que aquela rua é muito pequena, que tem muitas coisas novas para a gente ver, que existem outras ruas. A gente começa a descobrir que existem outras ruas. E eu lembro que algo falou assim comigo, sabe? Olha, vamos dar um pulo na praia de bicicleta. Vamos à praia de Boa Viagem de bicicleta. É tão pertinho. Rapaz, a gente nunca foi sozinho. É rapidinho, de bicicleta. No instante a gente vai e volta. É rapidinho, ninguém vai nem perceber. A gente vai e volta que ninguém vai nem notar. E eu caí nessa. E eu lembro que eu me juntei mais com os 2 coleguinhas lá, também da mesma idade ali. Pegamos as nossas bicicletinhas e saímos de manhã para ir à praia. E a praia era linda. Era um passeio muito agradável. Quem gosta de praia aqui? Na época não tinha nem tubarão lá em Boa Viagem. Não tinha tubarão na época, gente. Na época a gente tomava banho lá em Boa Viagem. E a gente foi. Chegamos lá na praia de Boa Viagem, damos aquele mergulho na praia. E depois vamos embora, porque para o papai não perceber. Mas na volta, algo deu errado. Olha para a pessoa que está perto de você e diz para ela, quando a gente desobedece papai, sempre dá errado. Sempre dá errado. E eu lembro que na volta, mesmo com toda aquela sabedoria que nós tínhamos, nós nos perdemos. E a gente tinha ido à praia cedinho, 8 e pouca da manhã, já estava no caminho da praia. Quando a gente voltou, a gente se perdeu. Ficamos rodando lá, sem saber para onde voltar para casa. Eu lembro que uma senhora, muito gentil, percebeu que a gente estava ali. Aí, o que é que está vendo aí? A gente falou para ela que tinha se perdido, ela nos deu água. Aí depois ela nos ensinou o caminho para nós podermos voltar para a nossa casa. E eu me lembro como se fosse hoje, a cena.
os 3 mosquiteiros nas suas bicicletinhas entrando na rua, aquela rua longa, naquela época, né? Hoje em dia as pessoas não têm mais aquele, naquela época, nossa gente, os vizinhos, assim, todo mundo conhecia todo mundo, aquela, né? Então quando a gente começou para chegar na rua assim, parecia que estava tendo uma grande festa naquela rua, o povo tudo na rua. Destaque era o desespero dos pais, dos vizinhos, todo mundo aperreado, já era mais de 2 horas da tarde, o povo tudo já tinha ido em todos os lugares atrás da gente, e lá vai a gente nas bicicletinhas, entrando na rua, jurando que ninguém tinha percebido que a gente tinha saído ainda. E o meu pai vindo ao meu encontro. Eu não vou nem contar o restante para as crianças não ficarem assustadas. Eu me lembrei também, sabe? Porque eu, apesar de umas lições, passado algum tempo, talvez um ano, uns 2, porque nesse período então, depois de mais ou menos uns 2 anos, sabe? Descobriram que tinha um rio lá perto da minha casa que era maravilhoso de tomar banho, um rio. E aí mais uma vez eu escutei uma voz que disse assim para mim: vamos dar um mergulho lá no rio, escondido. E eu escutei novamente aquela voz, e mais junto com outros coleguinhas lá, a gente, mesmo meu pai dizendo tanto para mim, porque meu pai já tinha escutado antes de mim que tinha surgido esse rio, e meu pai já tinha me dito: meu filho, olha, não vá para o rio, não vá para o rio. Mas eu inventei de ir para o rio, e dessa vez, sabe, a história foi mais trágica. Eu sempre fui muito aventureiro, por isso que eu sou bombeiro hoje, por isso que eu sou bombeiro. Sempre fui muito destemido. Chegou nesse rio, tinha uma ponte, não sei quantos metros lá de altura. Os meus coleguinhas se contentaram em descer e tomar banho no rio. Eu não, me contentar. Eu digo: não, eu tenho que pular dali daquela ponte, eu tenho que mergulhar dessa ponte, eu tinha que ser o... Dei o primeiro mergulho, deu certo. Dei o segundo. No terceiro mergulho, eu encontrei um tronco. Tinha um tronco. Toda a ponte, embaixo da ponte, tem madeiras, estacas, para diminuir a força das águas, quebrar a força. Mas eu não sabia disso. Quando eu mergulhei, eu bati. Abriu assim parte da minha cabeça. Levei na época acho que 10 a 12 pontos. Os cabelos estão caindo, a cicatriz está começando a aparecer. Dei uma leve fissura também aqui na clavícula. Enfim, fui socorrido lá por uma viatura da polícia militar, que ia passando uma hora lá, todo ensanguentado. E já depois, não sei se foi no mesmo dia ou foi no outro dia, eu já me acordei assim com a minha mãe e meu pai do lado da cama no hospital geral lá em Paulista, com aquelas caras preocupadas, aperreadas, se eu estava vivo ainda, se como é que eu estava, olhando para mim. Diga mais uma vez assim, para alguém que está perto de você: quando desobedecemos ao Pai, sempre dá errado. Mas é interessante que quando dá errado, sabe, muitas vezes nós paramos ali e nós perguntamos para rapaz: como foi que isso aconteceu, né? Como foi que isso aconteceu? Como foi que isso deu errado? Como foi que eu vim parar aqui? Não é assim? Eu não sei se você já teve essa sensação, quando dá errado, meu Deus, como foi que eu fiz isso? Como foi que eu vim parar aqui nesse lugar? Eu sabia que não era para mim ter feito, mas meu Deus, como foi que eu fui fazer isso? Adão e Eva passaram também por essa experiência, sabe, gente? Porque eles decidiram, mesmo sabendo, eles decidiram fazer a única coisa que eles não poderiam. Porque quando nós percebemos aqui, olhamos para o texto, versículos 2 e 3, ele diz que respondeu a mulher, quando indagada pela serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer de todas elas, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis. Eles sabiam,
Mesmo assim, eles decidiram desobedecer. Quem já passou por experiência assim aqui? Levanta a sua mão aí, querido. Reconhece diante de Deus, porque Deus falou muito comigo quando eu refleti acerca disso. O problema é que muitas vezes a gente diz assim: isso é uma coisa tão simples, o que é que pode dar errado? Às vezes nós fazemos assim: poxa, não vai fazer mal a ninguém. Às vezes nós dizemos assim: poxa, ninguém está vendo, ninguém vai perceber. Às vezes nós dizemos assim: é só uma vez, vai ser só uma vez e nada mais. Talvez Adão e Eva pensaram assim. Mas essa noite nós precisamos aprender algumas lições. E a primeira delas, queridos, o lugar ao qual nos encontramos é o fruto de quem decidimos ouvir. Eu vou repetir para você anotar. O lugar ao qual nos encontramos é o fruto de quem decidimos ouvir. Porque se Adão e Eva eles tivessem decidido ouvir a voz de Deus, eles estariam em um lugar diferente. Você concorda comigo? Estariam em um lugar diferente. Se eles tivessem decidido ouvir a Deus, os frutos que eles teriam colhido seriam frutos de vida, frutos de paz, frutos de amor. É por isso que em Hebreus, no capítulo 2, versículo 1, está escrito assim, olha: por isso é preciso que prestem muita atenção. Está projetando? Dá para projetar, Lucas? Hebreus capítulo 2, versículo 1. É por isso é preciso que prestem muita atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Deixa eu ver qual é a versão que tem aqui. Hebreus capítulo 2. Isso. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos aqui que tudo começou a dar errado quando Eva deu o quê? Ouvidos à serpente. Por isso que em Hebreus, esse capítulo 2, ele nos alerta: cuidado com o que você tem ouvido. Você pode dizer isso para alguém que está perto de você? Cuidado com o que você tem ouvido. Cuidado com o que você tem ouvido, diz o texto de Hebreus. Preste muita atenção para que jamais nos desviemos, porque aquilo que ouvimos tem o potencial para determinar aquele em quem nós cremos. Eu vou repetir: aquilo que ouvimos tem o potencial para determinar aquele em quem nós cremos, porque se verdadeiramente eles estivessem alicerçados, crendo verdadeiramente na palavra que Deus havia liberado sobre a vida deles, eles não teriam dado ouvidos à serpente. Faltou verdadeiramente fé, e por isso eles deram ouvido à serpente e pecaram contra Deus, e amargaram as consequências tão terríveis. É por isso que está escrito que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus. Então essa noite o Senhor deseja falar conosco, para que nós possamos ter muito cuidado com aquilo que nós temos ouvido, em todas as áreas da nossa vida, queridos. Porque uma coisa nós também aprendemos aqui, que assim como a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a dúvida, a mentira, o engano também vem pelo ouvir.
também vem pelo ouvir aquilo que o inimigo está falando todos os dias aos nossos ouvidos, ou tentando falar aos nossos ouvidos, para que isso caia no nosso coração e nós venhamos nos desviar daquilo que Deus determinou sobre as nossas vidas e passarmos a fazer aquilo que Ele deseja. Precisamos entender isso. E o que é determinante para nós? Estarmos atentos para ouvir aquilo que vem de Deus e obedecermos aquilo que temos ouvido de Deus, porque quando nós ouvimos aquilo que vem de Deus, gera fé em nosso coração, gera convicção, gera força, gera determinação, e aí nós nos mantemos firmes no caminho e no propósito que está determinado por Deus para as nossas vidas. É por isso que esse texto de Hebreus, ele não somente ele diz assim, atenção, mas ele diz, preste muita atenção ao que você tem ouvido. Nós precisamos entender essa noite, sabe, gente? E preste muita atenção nisso que eu vou falar agora para você. O lugar do inimigo, o lugar do nosso adversário, não é falando ao seu ouvido. O lugar do inimigo não é dialogando conosco. O lugar do inimigo é embaixo dos nossos pés. Nós precisamos entender que o lugar, nós não fomos criados para ouvir o inimigo, nós somos criados para pisar no inimigo. Nós não fomos criados para dialogar com aquele que é um derrotado, porque o Senhor, Ele nos fez para uma vida de vitória. Nós não fomos criados para ouvir aquele que é um perdedor, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. É isso que a palavra de Deus afirma a nosso respeito. Como nós podemos parar para estarmos dando ouvido a um derrotado, se você é um vencedor? Como você vai parar para dar ouvidos a alguém que é um perdedor, se em Cristo você é um vitorioso, você é um vencedor? Me ajuda a pregar, aponta para alguém assim, olha, que está perto de você, e diz assim para ela: não dê ouvidos a quem quer o seu mal. Não dê ouvidos para o inimigo, porque o inimigo ele só quer o nosso mal, porque o ministério dele é roubar, matar e destruir. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, porque Ele veio para dar vida, Ele veio para nos dar vida, abundância. Só Ele que sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito, pensamentos de paz, pensamentos de bem, para nos dar o fim que desejamos. É isso que a palavra de Deus diz. E todos nós desejamos ter um final feliz. Por isso que Ele diz, melhor é o final das coisas do que o começo. Porque quando nós ouvimos a voz dEle, quando estamos atentos para sermos obedientes à voz dEle, Ele está preparando um final maravilhoso, glorioso para mim, para você. Pode aplaudir, se for para o Senhor, aplauda com força, querido. Aleluia. Quando nós damos, sabe? Quando damos ouvidos para o inimigo, nós colocamos ele num lugar que não é dele. Quando nós ouvimos o inimigo, queridos, nós colocamos ele aqui, ó, porque nós nunca vamos conseguir ouvir algo que estiver embaixo dos nossos pés. Concorda comigo? A gente vai ouvir algo que está embaixo dos nossos pés? Não. Quando nós damos ouvido a ele, nós colocamos ele numa posição que não é dele, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados para ouvir a voz de Deus. Adão e Eva, todas as tardes, eles tinham o privilégio e a honra de conversar, de dialogar, de passear naquele jardim. Era com Deus, queridos. Deus os criou para ter um relacionamento com eles.
Às vezes as pessoas, elas preferem dar ouvidos ao acusador do que orar ao Salvador. Nós precisamos parar, dar ouvidos ao acusador, aquele que nos acusa, aquele que quer o nosso mal. Nós precisamos orar ao Senhor, dialogar com o Criador. É como quem estava no culto, no último ativação aqui ontem, cheio da presença de Deus, aleluia. É como o pastor Jadson, ele ministrou ontem aqui. Deus não nos criou apenas para um momento, mas sim para uma, aleluia, eu vou repetir para ouvir o coral. Deus não te criou apenas para um momento, um arrepio, mas Ele te criou para uma vida. Quem estava ontem aqui pôde experimentar isso, aleluia. É por isso que eu digo, não perde o ativação, não perde o ativação. 2022 tem mais, 2022 tem mais, aleluia. Pode aplaudir o Senhor, querido. Em 1 Pedro capítulo 5 versículo 8, olha o que está escrito: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Vou repetir, 1 Pedro 5,8. Estejam alertas e vigilantes, vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Porque tudo que o inimigo diz, queridos, é para matar, para roubar, para destruir, é mentira. Agora tudo que Deus diz é para dar vida, e é verdade. Por isso que Ele veio tão somente para isso, para roubar, para matar, para destruir, e para mentir, e para enganar. Nós precisamos estar atentos, alertas e vigilantes. Agora é muito interessante, sabe? Quando eu olho para esse texto de 1 Pedro, quando ele diz assim que o inimigo, ele anda por aí como um leão que ruge. Sabe o que Deus fala ao meu coração quando eu vejo esse texto? Ele diz assim para mim, assim como ele diz para você aqui essa noite, que o inimigo, o nosso adversário, esse derrotado, ele anda como um leão que ruge. Porque o nosso Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele não anda como um leão, Ele é o próprio leão da tribo de Judá. Ele não é como um leão, Ele é o leão da tribo de Judá. Ele sim tem voz e trovão. Ele sim, o inimigo anda como? Porque ele veio para enganar. Por isso que ele anda como leão, se fazendo de leão para tentar enganar, para colocar medo. Mas o nosso Deus, Ele é o próprio leão. Ele ruge como leão, e diante dele não há inimigo, não há nada que possa tentar se disfarçar de leão, que possa enganar o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Criador. Não há nada que possa se colocar diante dele que não caia, que não fique abaixo dos pés dele. Nós precisamos entender e tomar posse disso, tomar posse da palavra, do poder que há no nome de Jesus. Aleluia. O ministério pode se posicionando, que eu já estou chegando ao final. Aquilo que nós ouvimos, influencia o nosso coração, queridos. Aquilo que nós ouvimos influencia o nosso coração. É por isso que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Porque quando nós vamos ouvindo a palavra de Deus, ela vai promovendo algo em nós, sabe? Quando eu olho para esse texto,
nós percebemos aqui, sabe, algo que traz um grande alerta. Porque quando Deus vai ali naquele jardim para, como de costume, conversar com eles, olha que interessante, a partir do versículo 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que estava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Repita comigo, diga assim: onde estás? Você pode repetir isso? Onde estás? Quando eu estava lendo esse texto, quando eu li essa frase, essa pergunta, algo me saltou aos olhos. E eu parei para refletir, sabe, gente? As consequências de quando nós paramos de ouvir a voz de Deus e ouvimos algo que o inimigo está falando conosco. Porque olha que interessante, gente. Eu não sei se você percebeu isso. Eu não sei se o Espírito Santo já te revelou isso. Mas a partir do momento que eles deram ouvidos ao inimigo e deixaram ali de ouvir a voz de Deus, olha que interessante. Quando Deus chega lá naquele jardim, é como que Ele não soubesse onde eles estavam. Onde estás? Onde estás? E quando eu li esse versículo, Deus falou comigo acerca de uma proteção, acerca de um cuidado, acerca de um olhar pessoal e individual que Deus tem para com aqueles que estão ouvindo a sua voz, que estão verdadeiramente atentos para ouvir e se mover segundo a vontade dEle. Porque quando eles deixam de ouvir a voz de Deus, o Senhor, Ele pergunta: onde estás? Isso fala de uma vulnerabilidade. Quem está entendendo? Eles ficaram expostos ao inimigo, expostos a um ataque, expostos ao mal, expostos a tanta coisa que poderia lhe acontecer, porque o Senhor chegar: onde estás? Nós não podemos, queridos, estar numa posição onde Deus precise perguntar: onde você está? E sim numa posição onde Deus possa dizer assim: você está comigo, você está comigo. Era isso que eles experimentavam, porque havia um relacionamento entre eles. Todas as tardes o Senhor estava com eles, mas agora nós vimos Deus dizendo assim: onde estás? Onde estás? Sabe por que Deus, Ele deseja tanto, queridos, falar conosco e que nós possamos estar atentos assim a ouvir a voz dEle? Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus, algo vai sendo transformado em nós. Quando nós ouvimos a voz de Deus, algo vai penetrando em nós. A forma que nós agimos, ela vai sofrendo uma mudança. A forma com que nós nos comportamos, ela vai mudando. A forma com que nós nos relacionamos com as pessoas, ela vai mudando. A forma com que nós amamos as pessoas, ela vai mudando. Quando nós verdadeiramente estamos nos relacionando com Deus, Ele vai promovendo uma transformação em nós, e o nosso comportamento ele vai mudando. E no nosso exterior, nós passamos a refletir no nosso exterior algo que está acontecendo dentro do nosso interior.
quando nós ouvimos a voz dele, e quando passamos a ter esse relacionamento com ele, no nosso exterior, passa a refletir algo diferente. Quem está entendendo aí? Quando ele está dentro do nosso coração, sabe? Ele verdadeiramente nos molda. É por isso que nós somos tão somente vasos na mão do oleiro. E eu glorifico a Deus porque você está aqui essa noite. Porque se você está aqui neste lugar, significa que você já tem ouvido a voz de Deus. Se você está aqui nesse lugar, significa que você já está atento. Porque se você veio até aqui, é porque o Senhor ele já falou com você, Ele já te chamou, Ele já tem incendiado de alguma forma o teu coração, Ele tem te motivado, Ele já tem te impulsionado, Ele já tem mostrado para você, Ele já tem falado para você: filho, eu quero fazer algo em você, eu desejo promover essa transformação na tua vida, eu desejo mudar o teu coração, porque eu sei do projeto que eu tenho para você. Então olha, continua ouvindo a minha voz, continua caminhando na minha direção, continua se movendo segundo a minha vontade, continua sendo obediente à minha voz e à minha vontade, porque eu desejo continuar caminhando contigo, eu desejo continuar mudando o teu coração, eu desejo fazer com que você possa refletir no teu exterior aquilo que eu tenho feito no teu interior, aquilo que eu tenho promovido dentro do teu coração. Eu quero com que isso possa refletir no teu exterior, que possa verdadeiramente contagiar, que possa transformar, que possa mudar tudo que está à tua volta. Você pode ficar de pé nessa hora. Vamos adorar a Ele, porque Ele deseja continuar falando conosco também através dessa adoração. Aleluia. Gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos seus pés. Ouvir o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Ouvir o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos seus pés.
Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Um fogo de amor por ti. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Queridos, eu quero fazer uma oração nesse momento, porque se Deus se Ele trouxe essa palavra ao nosso coração, é porque Ele sabe que o inimigo que está ao nosso derredor, se fantasiando de leão, ele está sempre tentando falar algo aos nossos ouvidos, sabe? Nunca se viu nesse tempo tantas pessoas sofrendo com doenças emocionais, e muitas delas provenientes daquilo que elas têm ouvido do inimigo em seus ouvidos, que você não é capaz, que você não tem potencial, que você não consegue, que você não é essa pessoa linda e especial que você é. O inimigo ele tem falado muito aos ouvidos das pessoas. Mas essa noite eu quero orar por você, porque nós precisamos ouvir a voz daquele que tem bons pensamentos ao nosso respeito, aquele que declara a verdade ao nosso respeito. Eu quero orar por você essa noite. Coloca as mãos aí nos teus ouvidos agora, nesse momento. Se você desejar, se você entende que é importante, que muitas vezes o inimigo tem tentado, sabe, desfazer as verdades de Deus estabelecidas sobre a sua vida, às vezes tentando lançar, muitas vezes também tentações nos teus ouvidos. É só essa vez. Ele é um derrotado. Pai, eu quero orar nesse momento por cada um dos teus filhos que aqui se encontram, tanto aqueles que colocaram as mãos nos seus ouvidos, e aqueles também que não colocaram. Mas se houver algo que o inimigo tem falado aos ouvidos dessas pessoas, eu coloco agora embaixo dos meus pés, porque é o lugar do inimigo. O inimigo ele só consegue falar embaixo dos nossos pés. Na autoridade do nome de Jesus, eu anulo, eu cancelo. É um derrotado. Toda mentira que o inimigo tem falado aos ouvidos dessas pessoas, eu cancelo, eu anulo no reino espiritual agora. Eu declaro as verdades bíblicas do Senhor sobre a vida delas, porque a tua palavra diz que nós somos teus filhos, que nós somos imagem e semelhança do Senhor, que nós somos perfeitos segundo a tua imagem, que
que não há enfermidade sobre nós, que nós somos, Senhor, a princesa, da menina dos teus olhos. Então, em nome de Jesus, que nós possamos tomar posse dessas verdades, que somos em Cristo mais do que vencedores, que nós somos vitoriosos, que onde nós colocamos a nossa mão, ali há prosperidade, que onde nós colocamos a nossa mão, ali abençoado está. E todas as mentiras do inimigo que caiam por terra agora, em nome de Jesus. Derrotado, rei, derrotado. Derrotado. Está tentando me calar. Derrotado. Nós ouvimos a voz de Deus. Só Ele. Só Ele. Só Ele. Toda surdez espiritual, toda surdez espiritual, caia por terra agora, em nome de Jesus. Toda cera espiritual caia por terra agora. Todos os ouvidos sejam destapados para ouvir a voz do leão, para ouvir o rugido do verdadeiro leão, do leão da tribo de Judá, porque só Ele tem as verdades sobre nós. Agora eu quero convidar você